Agora pega essa visão aqui, esse sentimento que a gente tem quando a gente vê esse telhado. Nós estamos aqui no Vale do Capão. Né? Aqui é um doce aqui da região, velho. Já pensou comer? Não, nunca. Experimenta aqui. Ó, Janinho, você vai ser minha cobaia hoje. Eu quero também um pedaço, viu? Aquelas garrafinhas ali são histórias, hein, Zé? Sempre tem aqui. E esse Buda? Nossa, são as boas-vindas da casa, né? Aqui é o cantinho dele, tá? Muda de ambiente, muda de todo um cenário quando você vem pra cá. É uma experiência realmente incrível, vale a pena. Bom dia a todos! Nós vamos começar hoje essa visita maravilhosa, um dos primeiros vídeos aqui do canal, do nosso escritório, Passos dos Reis Arquitetura. Então hoje a gente vai passar por uma casa linda, maravilhosa, aqui no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, e com os nossos anfitriões, né, José Alves e Neuza Leal, que são os proprietários dessa casa, que nos contrataram há 4 anos atrás para poder fazer esse verdadeiro refúgio, esse verdadeiro paraíso no meio da mata. Vamos lá? Aqui já começamos com um portão. Olha que charme. Olha que charme essa pedra. Isso aqui é tudo da região, tá? Essas pedras todas da região. O portão, olha que acabamento, os detalhes desse portão, maravilhoso. E aqui o nosso anfitrião, nosso amigo José Alves. E aí, meu irmão? Show, gente, bem-vindo aí. Sejam bem-vindos aí nesse tour pela Casa do Capão, né? Um projeto idealizado aí pelo escritório de Thiago há 4 anos atrás, que atendeu bacana a nossas expectativas, era isso que a gente queria. E vamos dar uma volta aí, né, para conhecer a casa. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar por essa fachada. Olha que coisa linda. E a gente costuma dizer aqui, brincar, que essa casa, ela é, na verdade, telhado. O telhado é a casa, né? Então nós criamos esse jogo de telhados inclinados para que a gente dê aquela sensação de casa de campo, de um chalé de fato. Apesar da robustez dela ser de fato grande, né, tem muitos metros quadrados construído, ela precisa ter uma cara de casinha de campo, casinha de roça. Então essa é a emoção que a gente quis trazer quando a gente desenvolveu esse jogo de telhados. E, sabiamente, nossos clientes construíram com todos os materiais, ou pelo menos uma boa parte deles, da região. Então, todas essas pedras são da região, são todas legalizadas, com mão de obra local também, que isso é muito importante quando a gente vai pensar em construções sustentáveis. Sustentabilidade não é só do material, também é economia local. Precisa também movimentar isso e dar emprego às pessoas que moram na região. Então, um dos grandes desafios, a gente estava até conversando, né, que é aquela coisa, a frente da casa está voltada para lá, porque lá a gente está no meio do vale, então a gente tem uma vista que talvez a gente não vai ver agora por conta do clima, né? Mas então a vista inteira da casa está para lá, então a gente precisava ter a vista da casa para lá, mas entrar na casa sem parecer que você estava entrando pelo fundo. Então o escritório acabou criando talvez uma casa de 2 frentes, a gente não tem fundo na casa, né? Então eles resolveram o problema com a entrada da casa sendo lateral e a gente acessa a varanda da casa já sendo impactado por essa maravilhosa vista. Vamos lá? Ó, aqui já tem um recadinho, tá? A conexão agora é outra. Rede natureza, senha, respirar, silenciar e contemplar. Isso aí, já começa com mensagem. Olha essa jardineira, que coisa mais linda, gente. Nossa, ó, esse caminho aqui. E esse Buda. Nossa, são as boas-vindas da casa, né? Aqui é o cantinho dele, tá? E aqui, gente, tem os cenários totalmente diferentes dia após dia. A gente vê hoje, por exemplo, tá um pouco neblinado, está chovendo, mas a gente tem esse climazinho gostoso de neblina, essas árvores lilazinhas, trazendo essas cabecinhas aqui no meio da natureza. Isso são as quaresmeiras, né? Então as quaresmeiras são uma planta que é nativa, que ninguém plantou. Então nesse período agora da quaresma, né, que vai até o final de junho, o vale inteiro fica lilás, né? Então isso dá essa coisa desse jardim natural. Nossa, maravilha, né? E esses detalhes aqui, vamos falar dos detalhes dessa varandinha, que eu sei que vocês ficam bastante também, né? Curtem muito. Então, isso aqui era uma coisa quando a gente fez a casa, né, no começo,
pessoal sempre falava que não, para não fazer varanda muito grande, porque as pessoas não ficam na varanda, porque é muito frio aqui. Só que a gente que vem lá, né, do calor, tudo que a gente vem buscar aqui é frio, né? Então, depois que eu fiz, eu digo, porra, essa varanda poderia ser até maior, porque é um lugar que a gente fica bastante aqui, ou seja, a gente vem para aqui para sentir frio. E aqui uns detalhes bacanas é o piso, por exemplo. Esse piso sextavado, ele é feito por uma comunidade local aqui de Ceabra, né, onde eles fazem isso. E a gente, para ter essa quantidade de piso, a gente precisa encomendar isso com 6 meses de antecedência. Porque o trabalho deles é artesanal, é 1 por 1 para a gente fazer esse piso. Essas madeiras aqui utilizadas são cruzetas, que são aquelas madeiras que ficam em cima dos postes, né, que eles estão sendo trocados agora por estrutura de concreto, e essas madeiras vão para o mercado. Só que é uma madeira super resistente. Imagina, isso aqui tinha anos e anos exposta ao ar livre. Então a gente reciclou, né, compramos essas madeiras aqui de uma pessoa que vende aqui reciclada e montamos o guarda-corpo da varanda. E a moldura das portas e janelas. Olha, que incrível. Essa porta também foi feita toda de cruzeta, onde essas cruzetas foram cortadas, né? E o marceneiro local daqui, do próprio Vale do Capão, que é Danilo, que fez toda essa estrutura, como dos móveis de dentro da casa, entendeu? Então a gente, como o Thiago falou, a gente buscou muito produtos locais, né? Fortalecendo a economia local e material da própria região, né? Que dá essa coisa do conforto da casa, né? Uma coisa de ser mais acolhedora. Essa casa ela tem fachada viva dos 4 lados, porque nós estamos aqui localizados num vale. Então a gente tem visual de natureza 360 graus, aqui é surreal. Então a gente tem paisagem absolutamente de todas as janelas. Isso aqui vocês já viram, né? A gente tem a lareira, que dá a chaminézinha ali, coisa linda. Essas floreiras aqui são o negócio mais lindo do mundo. Olha esses detalhes, ó, coisa linda. Minha mãe ia adorar aqui, ia ficar doida, não? Olha como a casa vai se comportando à medida que a gente vai andando por ela. Aqui a gente já tem um caminhozinho, o Jardim das Hortênsias. Nossa plaquinha aqui, eu acho. Vamos lá, cadê? Tem mais aqui, ó. Tem mais mensagens aqui, ó. Fica sempre um pouco de perfumes nas mãos que oferecem flores. Isso aí. Outra flor que chama lanterna japonesa, que é uma coisa bem daqui do local, linda ela, né? Muito lindo. É. Muito Ela tem legal. nessa cor e tem amarelinha também, tá vendo? Lindo, realmente, parece uma luminária, né? É. Pega essa floreira aqui agora também, ó. Coisa Na verdade, a gente usou linda. os carrinhos de mão Olha, que foram da obra, né? Pra virar. Ali tem outro, tá vendo? foram da obra. Foram da obra, né? Ou seja, tem uma história deles aí no processo da construção da casa. Caramba, tem outra ali, ó, gente. Ó. Que lindo. Aqui foi uma área que eles construíram depois. Também por uma necessidade de utilizar o terreno quase por completo. E aqui embaixo eles fizeram uma área de café da manhã, essa mesinha, esse aqui é mais rústico ainda, e uma área de yoga lá em cima, de práticas de atividade física, que na minha opinião é mais um mirante de contemplação dessa vista maravilhosa do que qualquer outra coisa. Vamos por aqui, a fachada novamente. Essa é a fachada lateral direita. A gente não vai nomear as fachadas por frente e fundo, porque aqui não existe isso. Isso, é. Aqui não tem isso, né, Zé? Isso. Essa fachada aqui, nós colocamos as janelas, né, de alguns banheiros. Aqui é uma janela do quarto suíte master, que é a do casal, lá em cima, tá? Então aqui o jogo dos telhados continua nessa fachada do fundo aqui também, permeando aqui essa visualização da área de baixo do terreno, né? Outra floreirazinha, nem tinha reparado nisso, que legal. Ali são histórias, tá, gente? Aquelas garrafinhas ali são histórias, hein, Zé? Sempre tem aquelas garrafas contando histórias. Aqui, Exatamente. né? Que é um lugar muito bom pra gente tomar vinho, né? O próprio clima pede, né? Então é um lugar especial para isso. E
vejo muitas pessoas às vezes reclamando, né? Dizendo, pô, mas a Chapada é longe, 450 quilômetros de Salvador. Gente, a gente a 450 quilômetros está em outro clima, né? Completamente diferente, né? Então você viaja, fica próximo quando você sabe que você está a 1.000 metros de altitude e a casa tem lareira, que às vezes você precisa para poder esquentar do frio, entendeu? Então a gente realmente muda de ares, muda de ambiente, muda de todo um cenário quando você vem para cá. É uma experiência realmente incrível, vale a pena. Não tenho dúvida disso. Todas as vezes que a gente vem aqui, meu trabalho é muito difícil, tá, gente? Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente passa 90% do tempo curtindo o lugar, aproveitando esse ambiente, aproveitando a casa, as trilhas, as cachoeiras e 10% trabalhando. Porque, na verdade, quando a gente faz o que a gente ama e a gente conhece pessoas incríveis como eles, nós nos tornamos amigos, ficamos íntimos e, de fato, isso é que faz a gente entender o lifestyle deles, a visão de mundo deles, para que a gente consiga compreender e interpretar dessas maneiras que a gente traga soluções como essas, numa fachada, num telhado. O que é que vai lhe remeter esse telhado inclinado? O que lhe remete essa madeira de cruzeta no guarda-corpo? Isso tudo são histórias, isso tudo são visões de vida. Então isso a gente precisa interpretar, é do cliente isso, é da pessoa que vai usar a casa, que vai usar o comércio que seja, né? Então isso tudo é interpretado. Chamado neve da montanha. Uau! Então, para você ter uma ideia, isso aqui vai ficar tudo branco. Você vai olhar, ela fica toda branca. E o bacana é que ela começa a florar depois da quaresmeira. Quando a quaresmeira, agora no final de junho, ela ir perdendo força, entra essa neve da montanha que deixa tudo branquinho. Uau! É bem legal. Nossa, que Você legal! vê, essa experiência aqui faz com que a gente comece a entender também de planta, de flores, essa coisa toda. Né? É esse contato com a natureza, né, que a gente tem e acaba se integrando mais, entendendo mais e buscando mais essas referências, né, como um cuidado que a gente tem com essas coisas. Perfeito. E aquela lareira ali? Aqui na lareira não, fogo de chão, roda de fogo, né? Toda em pedra. Quando a gente está lá na praia, a gente está colocando coisas na casa para se refrescar, né? Isso. Piscina, não sei o quê. Aqui a gente coloca coisas para esquentar, Aquecer. né? Aquecer aqui. A gente precisa disso. Ó. Então aqui é uma roda de fogo, onde a gente coloca, tem umas cadeirinhas que ficam aqui e a gente bota fogo para poder confraternizar com os amigos, tomar um vinho, fazer algum ritual aqui na beira do fogo, né? Que legal. O fogo é um elemento importante. Com certeza. Dizia a Rita Lee, perto do fogo como faziam os hippies. É isso aí. Olha que bacana. E pega essa visão aqui também, dessa outra fachada, que na minha opinião é a fachada contemplativa, que dá pro vale, dá pro Morro Branco. E hoje tá chovendo, talvez mais tarde eu consiga pegar esse registro. Nascem cachoeiras naquelas montanhas atrás aqui. Então elas nascem. Qual é o nome dessa cachoeira? Cachoeira do Batista. É uma Batista. cachoeira que sempre cai água quando chove. Ela fica aqui na frente. Inclusive, na hora que a gente projetou o quarto ali, eu coloquei a cama de uma maneira que da cama mesmo, quando abre a cortina, você consegue ver a cachoeira, né? Pô, Dizem que que legal. esse é o novo luxo, né? É verdade. É contato com a natureza, é vista, é você estar perto de uma cachoeira. E quando chove muito, a montanha inteira descem várias cachoeiras. Nossa. Aí é muita água descendo, é muita beleza. Essa rede é linda, né? Nunca tinha visto esse modelo. É uma Muito rede que linda. pode ficar o tempo todo na área externa, entendeu? Porque Olha. não tem aquela coisa de molhar, entendeu? Sim. Né? Então ela fica o tempo todo aí, né? Pô, que legal, velho. E combinou com, além do verde da natureza, o verde da casa, né? Isso. O verde da casa também, pegou O bacana. legal também, Thiago, essa coisa do jogo do terreno, né? Sim. Então a casa acompanhou o desnível do terreno. Então ao invés de você fazer um corte, você veio da cima, né? Lembra que esse projeto era para cima, né? Quando a gente chegou aqui e viu o terreno, a gente não, pô, vamos descer os quartos para baixo, não deixar uma casa muito alta e aproveitar o nível do terreno, né? Exatamente. A gente usa como partido o próprio terreno. Ao invés da gente utilizar ele ao nosso favor, de um sentido mais abrupto, a gente se apropria dele e torna isso uma diretriz de projeto que vai
colocar, inserir aquela casa, aquela construção de uma maneira muito mais fluida ao próprio perfil do terreno natural e não algo abrupto que a gente simplesmente quebrou tudo e colocou naquele ambiente. Então ela traz uma mímese muito bacana com a natureza. Agora chegou a hora mais esperada. Nós vamos conhecer o interior dessa casa, contar as histórias agora além dos detalhes. E essa vista aqui, gente, eu nunca vou me cansar disso. A gente chegar e ver essa paisagem maravilhosa aqui. Vamos lá, tirar as sandálias. Olha que bacana! Um termômetro, gente, que legal. Tá fazendo quantos graus? 19 graus ali. Ave Maria, misericórdia. Eu sou de Salvador, Zé, pelo Na amor de Deus. realidade, eu comprei esses termômetros, que é um termômetro normal que vende em vários lugares, e pedi para uma pessoa que trabalha com metalúrgica aqui, ele fazer a arte dele e me entregar junto com o termômetro. E olha a identidade, a gente tem esse mesmo design no portão. Mesmo design. A gente traz a mesma linguagem de estética e design, né? Vamos aqui, essa porta enorme, pivotante, coisa linda. Toda feita da cruzeta, né? Como se fosse aquela cruzeta ali cortada. Ele cortou e montou a porta. Sim. Uma artesão local. Que coisa linda essa casa. Olha isso, gente. Eu vou botar na angulação 0.5 aqui para vocês terem a mesma dimensão que eu estou tendo. Olha isso. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. A gente tem aqui um sofá, recepção. E sempre o paisagismo integrando, porque a natureza é isso. Nós somos a natureza também, né? E essa lareira aqui, Zé, como é que funciona aqui? Como é? Quando é que vocês usam? Eu acho que eu pedi até para mim ver se consegue uma lenha seca para a gente ligar essa lareira hoje, até para a gente ter um take da lareira, né? Boa. Então aqui a madeirinha, essa aqui é um projeto na realidade que ele tem que ser feito por alguém que conheça mesmo, porque tem um jogo de paredes aqui e a localização dela para que a fumaça não volte para casa, entendeu? Isso. Então a gente contratou uma pessoa daqui da região que já trabalha com lareira, trabalha com esses fogão a lenha, essas coisas todas, para ele fazer o projeto. E até a localização da lareira é importante que ela seja de frente para poder o vento não entrar, para poder você não trazer essa fumaça para dentro de casa. E ela funciona perfeitamente. Que bacana. E aquece realmente. Numa noite de frio, ela é essencial aqui. Olha que lindo, que massa. E olha essa composição, como ficou interessante, que legal. Esse aqui, vou sentar, tá? Já tô querendo me sentir. O banco foi feito pela mesma pessoa que fez a porta. Então esse banco foi feito por ele, essa peça veio dele, esses armários todos veio dele. A base da mesa era uma coisa que estava lá na marcenaria dele. Neuzi viu e disse, pô, isso aqui dá um pé de mesa bacana, então ele tratou tudo. Uau, uau. Você tem toda uma história local, tanto de móveis quanto na parte de decoração de quadros, sabia? A gente priorizou os artistas locais. Sim. E já eu quero que você me conte a história daquele quadro ali, tá? Aqueles 3 quadros ali. Vamos lá. Ó, essa mesa aqui ao centro. Agora, foi realmente pensado os ambientes integrados, né? Mas que a gente não tivesse aquela sensação de casa de Alphaville, condomínio, nada contra, mas o ambiente não pega isso, o ambiente aqui não é para isso. Aqui nós temos integração da natureza e a gente traz isso também para dentro da casa com layout. Então, o que foi que nossos clientes sabiamente fizeram? A história que ele acabou de contar desse pé dessa mesa, linda, maravilhosa, que é parte da natureza, da região também, da história local, para dentro da casa. A gente tem aqui uma ilha em pedra com essa base aqui em concreto. Não é um mármore, não seria nenhum mármore refinado que a gente vai ver por aí, mas ainda assim ficou muito sofisticado, ficou muito elegante. Tá? Então a gente precisa entender também que o luxo, ele não é aquele material altamente caro. O luxo é a alta performance do que a gente vai trazer como emocional, do que de fato vai fazer a ambientação ficar linda e que vai compor com tudo isso que a gente já está vendo aqui hoje, não é isso, Zé? Isso. E o legal é que quando a gente pega essas coisas toda rústica, mas de repente entra com a cadeira de design, você dá uma quebrada, né? Você não precisa também ser uma coisa toda, né, totalmente rústica. Então a gente dá essa mesclada que
ajuda a compor o ambiente, né? Então a gente testou bem isso. Essa parte, como você falou, já toda de cimento queimado, né? Então veio a equipe, foi a mesma equipe que fez a textura da casa, a pintura. Eles montaram toda essa coisa da parede, da ilha, dessa parede também do gabinete, entendeu? Oh, que legal. A gente queria um cimento queimado no piso, mas a gente ficou muito preocupado, né? 4 anos atrás, que a gente não conhecia alguém que pudesse fazer um cimento queimado, e a gente ficou preocupado com rachadura. Hoje, cada dia que passa, melhora essa qualidade do cimento queimado. Mas a gente buscou um porcelanato que imitasse o cimento queimado, né? Então a ideia da gente é chegar o mais próximo daquela coisa do cimento queimado. Esse ambiente aqui é um negócio interessante, né? Porque casa no Capão, as casas eram bem simples. Por quê? Porque todo mundo dizia, as pessoas passam a maior parte do tempo caminhando na trilha, e quando chega em casa é para comer e dormir. Só que a gente veio de um conceito, a gente queria criar uma casa também acolhedora. Se você quiser vir para cá para nem fazer trilha, nem tomar banho de cachoeira, mas querer ficar em casa, assistindo um filme, lendo um livro. Então, a gente criou ambientes acolhedores para que as pessoas possam, entendeu, usufruir da melhor maneira da casa. Tanto é que às vezes eu achei até que isso acabou sendo um tiro no pé, que a gente tem clientes que a gente aluga a casa e a menina que trabalha com a gente fala assim, pô, eles não saíram de casa. Eu falei, porra, acho que a gente criou uma casa tão acolhedora que a gente tá mandando o pessoal vir para fazer trilha. Obrigado pela parte que me toca também. Mas faz parte, né? Faz parte também. Tem um grupo grande onde uma parte quer fazer trilha, a outra quer ficar dentro de casa. Uhum, exato. Olha que a gente criou esse espaço também com livros aqui, né? Porque a ideia da gente é, como eu gosto muito de ler, então o que eu puder incentivar as pessoas a ler, então a gente tem livro de diversas áreas aí, todos os quartos têm livro nas cabeceiras para que as pessoas possam estar, né? Sei lá, bom que na hora de dormir, ao invés de você ficar com o celular, você lê um livro, acho que o sono vai bater de uma maneira diferenciada. Com certeza, faz toda a diferença. Isso aqui tudo foi também feito aqui, local, né? Que legal. As peças, a mesinha. Isso aqui é o ambiente de trabalho, né? Então as pessoas que vêm para cá, às vezes, para passar bastante tempo, já tem aqui seu ambientezinho de trabalho. Olha o Thiago Cachoeira começou a aparecer lá também. Eita, tá vendo aí? Ainda bem que eu tô mostrando a vocês. Será que a gente vai conseguir daqui pegar? Vai. Olha ela ali, gente, ó. Aqui, ó. Coisa linda. Ah, velho, na moral, eu não trabalharei aqui não, viu? Eu não ia conseguir, eu não tenho essa maturidade de estar aqui com uma vista dessa e olhando para a tela de computador. Não teria essa maturidade. Não teria mesmo. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque o meu trabalhar é o que vocês estão vendo, né? É essa interpretação e essa materialização do que vocês já estão vendo. Então, o meu trabalhar é fazer com que vocês não trabalhem, que vocês aproveitem, que vocês desfrutem. E aqui a gente tem uma janela também que dá para aquela varandinha logo na entrada, né? Tem uma varanda aqui, outra varanda privada nesse gabinete que também é reversível para como se fosse mais um quarto, a depender da quantidade de pessoas que você vai atender. E, olha que bacana, a versatilidade. Isso aqui tem uma densidade de colchão, então pode dormir um casal de boa aí, entendeu? Ih, maravilha, ó, verdade, muito confortável. Esse fechamento aqui para dar uma privacidade. É isso aí. A gente optou por não ter porta para não ficar, né? Para o espaço ficar mais integrado com a sala. Isso, que delícia. Olha o telhado, lá na fachada fica lindo, né? Agora pega essa visão aqui, esse sentimento que a gente tem quando a gente vê esse telhado, que o pé direito vai crescendo. Que ela nasce aqui, ela vai crescendo, 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 até chegar naquela lindeza ali, que curadoria, que sentimento. Porque quando a gente chegou nessa casa, há 2 dias atrás, a gente viu aquela arte e achou, pô, linda. Mas depois a gente ficou olhando, poxa, ela tá contando alguma história. Ela diz alguma coisa. Então a gente resolveu deixar esse momento agora com vocês, para que Zé conte um pouco da história dessa arte. Essa arte é de um artista chamado Salomão Zalkenbergas. Ele é uma das pessoas, um dos primeiros alternativos aqui que chegou no Vale do Capão, porque a gente diz que tem 3 comunidades distintas aqui no Vale do Capão. Os nativos são as pessoas que nasceram aqui, se criaram aqui. Os alternativos, que são as pessoas que chegaram aqui,
Tem gente que chegou como Salomão há 40 anos atrás, há 30 anos atrás foi criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina, foi quando trouxe esse turismo para cá. Então Salomão é um dos primeiros alternativos a chegar aqui. E ele é um artista, ele não é autodidata, ele é professor da UFBA de arte, então ele é uma pessoa que tem formação de arte e tem essa linguagem própria dele. E ele começou a pintar as paredes da vila. Então, quando você dá uma volta na vila, você vai ver várias paredes com a arte dele contando a história desses nativos, desses alternativos, aquela coisa toda. E logo quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver as ruas todas pintadas, eu sempre via ele restaurando os quadros dele. E eu falei, pô, velho, e quando pintou aquela parede grande ali, eu falei, não, ali tem que ter um quadro de Salomão. E aí eu falei com ele, e eu dei para ele mais ou menos o que eu queria, né? Eu digo, Salomão, eu quero que você me conte, pelo espaço, a gente fazer 3 quadros, me conte um pouquinho dessa história do nativo, do alternativo e dos turistas. Que você possa, através de uma pintura, contar um pouquinho dessa história. E foi mais ou menos o que ele fez ali, né? Então ali você vê elementos de nativos, que é o cara moendo a cana ali, o fogão de barro, né? Aí você vê os alternativos aqui, que são o pessoal ali que estão na banda, né? Que são músicos, são artistas. E você vê os turistas lá em cima, tipo ali no Vale do Patia, tá vendo? O pessoal caminhando ali. E ali ele mostra um pouquinho o Morro Branco, que é aquele morro que está aqui na frente, até o Morrão, que fica lá, que são os 2 ícones aqui, são os 2 espaços mais proeminentes aqui do vale, entendeu? E se você perceber bem, por trás tem um símbolo do infinito, tá vendo? Aonde? Colorido por trás, olha como é. Uau! Nossa! Então ele dá aquela ideia do antigo e do novo, da coisa que vem e volta, entendeu? Uau! Nossa, que lindo! Isso assim da melhor maneira possível. Caramba, rapaz! Ele conta a história e tem uma sensibilidade artística, tem a mensagem intrinsecada ali, está por trás daquela arte. Não são apenas cores. Isso, não são apenas cores, tem uma história. São histórias. E o grande lance que eu falo com meus amigos que tem umas casas bacanas aqui, eu digo, gente, todo mundo tem que ter um quadro de Salomão. Porque é uma maneira da gente valorizar o trabalho que ele faz nas ruas, entendeu? Então eu sempre fico provocando os amigos, né? Eu digo, não, velho, tem. Porque às vezes não é um quadro tão barato, mas eu falei, porra, mas vale a pena investir, né, velho? Você vai ter uma obra de arte dentro de casa, alguém que está contando a história do local, que é do local, que tem propriedade para poder estar fazendo isso. Exatamente, que legal, velho. Esse outro quadro aqui, Thiago, é de Zéu. Esse aqui também é lindo. Está em alto relevo, né, com argila. E ele é um cara de Salvador, que veio para o Capão também há 30, 40 anos. Hoje ele não mora mais aqui. Ele mora em Santa Catarina e não pinta mais, você acredita? E quando eu comecei a montar a casa, eu queria que a maioria dos trabalhos aqui fosse de artista local. Aí eu comecei a ligar, eu digo, Zé, e seu quadro? Ele falou, pô, Zé, tem na pizzaria do Capão, tem vários quadros, veja um lá e você me liga para poder comprar. E eu escolhi um lá, quando eu liguei para ele, ele falou, pô, velho, o pessoal da pizzaria comprou todos os quadros. Não tem mais quadro para vender. Eu falei, é mesmo, Zé? Aí tentei comprar do pessoal da pizzaria. Ele falou, pô, não dá, velho, porque aqui já está a composição certinha. Eu falei, pô, vou ficar. Aí ligava para ele e falou, Zé, eu não faço mais, isso é um processo difícil. Aí Deus vendeu numa casa. Quando eu chego nessa casa para olhar para Deus, eu vejo 2 quadros dele. Aí eu falei para a menina, eu disse, e esses quadros você vai vender a casa? Você vende, ela vendo. Aí comprei esse quadro e um quadro que está num dos quartos lá embaixo, que é um quadro bem grande dele. Uau, que legal, velho, que legal. Não conhecia essa história também, que bacana, né, gente? Esse aqui é Med Tatu, que é um tatuador, que é de Salvador também, mas mora no Capão há bastante tempo. Ele tem quadros lindíssimos, sabe? Muito lindo. Lembra um pouco Basquiat, né? Nossa, que legal. Até te levar lá no estúdio dele, é bem legal. Nossa, não vou fazer tatuagem hoje não, gente, pelo amor de Deus. Mas cantinho do café, né, velho? Eu digo sempre que é um momento mágico para mim, depois que eu tomo o meu almoço, venho aqui, você tem o doce Dafra, que é um doce aqui da região, velho. Que é uma coisa... Você já comeram? Não, nunca. Experimenta aqui. Vó, Janinho, se você é minha cobaia hoje, eu quero também um pedaço, viu? Vou te dar. Isso é um doce de banana com licuri, velho. Banana com licuri. Não é? Deixa eu ver. Você vê. Muito bom. Tu não quer mais não, né? É meu, né?
Então, um dos momentos mágicos para mim é depois do almoço, eu venho aqui, tiro um café. Quer um café agora? Bora! Vamos que vamos. E você vem, toma um cafezinho aqui, pega um pedacinho de doce, chega aqui naquela varanda, vê essa vista, nossa, não tem preço. Agora eu entendo, viu, Zé? Porque você vem pra cá pra passar 2 dias e fica um mês. Fica um mês, tá vendo? Interessante aqui também, pessoal, que você que está assistindo esse vídeo vai ter a oportunidade de passar alguns dias nessa casa. Porque quando eles não estão aqui, que é raro, tá? Que é bem raro, que eles não querem sair daqui para nada, eles também põem a alocação por temporada em plataformas e também diretamente com eles, tá? Então, se você se interessou e quiser passar alguns dias, uma temporada e viver essa mesma experiência que a gente está passando aqui para vocês no vídeo, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, do link na descrição, que vocês vão entrar diretamente em contato com eles ou alguém responsável por isso, para que vocês consigam ter essa mesma magia, sentir essa mesma magia que nós estamos vendo aqui nesse local. Ó. Isso é uma coisa interessante, Thiago, que dá para abrir até um capítulo disso aí. A gente tem 4 anos mais ou menos para fazer São João agora que a gente entrou na casa, né? O primeiro São João não estava nem pronta a casa ainda, mas a gente já veio, se arrumou por aqui para passar aqui o São João. E a gente ficou no primeiro momento sem querer alugar casa, né? Falei, pô, a casinha da gente toda arrumada, vamos alugar não sei o quê. Então, e uma das coisas que me fez alugar, né, também convencer Neuza, foi a possibilidade de mais pessoas poderem usufruir dessa experiência, entendeu? Então é uma coisa tão maravilhosa pra gente, é uma coisa tão marcante, faz tanto sentido pra gente, que a gente falou, pô, não dá pra ficar só pra gente isso, né? Não tem a questão financeira, tem, é bacana, é um dinheiro que entra, porque ajuda na manutenção, é uma casa que a gente tem toda uma estrutura de pessoas trabalhando, né? Até porque a gente não quer chegar aqui para ficar, tem um dia de trabalho para arrumar, então quando a gente chega a casa tá tudo arrumadinho, tudo limpo, tudo, então é uma casa que tem um custo. Então esse aluguel ajudou muito na gente nessa questão financeira, mas o grande decisor que fez com que a gente alugasse a casa foi justamente isso, proporcionar para que mais pessoas pudessem ter essa experiência. E é bacana porque todo mundo que vem aqui fala, né, a avaliação da gente no Airbnb é muito boa, porque as pessoas entendem o que é passar um dia nessa casa aqui, entendeu? Isso aí. Então isso é bem bacana. Olha que Cafézinho legal. saiu agora, hein? Olha, esse é seu, Jean. Esse é seu, bora, fofinha. Tomar um café. Sem açúcar, o doce, um pedacinho de doce, morde e pega o café. Eita, vamos lá. É um café gourmet da Chapada, cheirou, viu? A gente sempre tá... Mas que pena que o YouTube não tem cheiro, porque senão vocês iam sentir esse cheiro maravilhoso. E aí? Delicioso. Bom? Muito bom. E você não é fã de expresso, né? Não, é muito encorpadão, fortão. Sim. Suave, e um café da região aqui, sabia? Geralmente a gente usa sempre os cafés daqui, Chapada Diamantina aqui. Isso aqui, por exemplo, foi uma fazenda de café. Nossa. Onde a gente está hoje foi uma fazenda de café, entendeu? Só que aí a coisa foi crescendo, o turismo foi chegando. Aí eu sempre brinco, né? Que terra aqui, quando começa a ficar nesse preço que está hoje, não tem plantação que, né, Que suporte. que suporte. Então tem que virar... É verdade. Aqui tem uma máxima que a gente diz o seguinte aqui, que aqui a gente está com uma valorização tão boa nos terrenos, que o cara está falando outro dia, que aqui quando você está comprando terreno, você tem uma sensação que está sendo roubada. Quando você vende, o ladrão é você. Muito bom. Caramba, muito bom. É verdade, viu? É verdade. É bem provável que eu já vou ter que ir Fazer o investimento, Rapaz, eu vou ter que comprar meu pedaço de terra aqui nesse paraíso, viu? Falta pouco, falta pouco. Vou dar spoiler não. Tá legal. Olha essa cozinha aqui, que legal. Não precisa ter muitos eletrodomésticos, você não precisa ter armários superiores com vidro reflecta para a gente ter a sofisticação, para que a gente tenha a elegância. Então a gente tem um terroir de fato desse projeto, é um design, né? Então aqui a gente tem as madeiras também, nessa mesma linha que Zé já falou a gente, né? Dos profissionais locais, né? Aqui a gente tem os nichozinhos para o forninho elétrico, micro-ondas, aqui uma coifa, aqui o cooktop, o fogão, a geladeira e basta. Já é muito funcional.
vocês verem agora como funciona o forro, como vai pegar o forro. Olha a sensação de amplitude que nós temos aqui. Eu vou mostrar a vocês agora também o lavabo. Daqui a pouco a gente vai apresentar o que tem lá em cima, tá? Mas agora nós estamos aqui no lavabo. Ó, que climinha gostoso, que bacana. Essa arandela foi feito para dar um ponto focal aqui no espelho. E olha essa pedra linda, maravilhosa, também da região, tá? Isso aqui não tem erro, é da região. Olha que lindo que ficou. Muito lindo, né? E aqui a área do lavabo. Lavabo não, banheiro. Tinha até esquecido, de fato, tem um chuveiro. Um banheiro, né? A bacia sanitária, aqui um apoio. Ficou muito bacana, né? Vamos lá voltar? Que meu café tá esfriando, não pode não. Meu cafezinho aqui, ó. Mas aí agora eu quero que você nos apresente um dos lugares da casa que eu achei mais mágico, que é a biblioteca do mezanino. No projeto original, né, lá há 4 anos atrás, quando a gente fez o projeto, já existia, sim, um mezanino nessa região aqui, mas não era fechado. Isso. Não era fechado, era aberto, que era uma biblioteca que dava acesso, né, de lá para cá, só que eles fecharam e eu não vou brigar com clientes maravilhosos como esse, de jeito nenhum, porque senão, em qual local nós colocaríamos essas obras de artes? Exatamente. Em qual local? Foi uma causa justa, né? Demais, né? Demais. E mais ainda quando a gente subir e ver o que tem lá em cima, bora lá? Vamos lá. Então, hoje, o interessante da casa é que ela acomoda 10, 12 pessoas aqui com privacidade, né? Porque são 4 suítes, mais esses 2 espaços que podem virar também espaços de casais. Lá em cima até, geralmente quando vem jovens e querem fica todo mundo lá em cima. Sim. Né? A gente tem uma escada meio escalada já para você testar já a coisa já para subir as montanhas. Ah, né? deixa eu ver se seu joelho tá bom. Aí, tá vendo? Ah, rapaz, tá nova. Que a escada toda feita também em cruzeta, né? Sim. Ó, que bacana, gente. Todo o material aqui, ó, utilizado. Tudo de cruzeta. Ó, agora não, na moral. Olha que quartinho Virou um... maravilhoso. Nossa. Olha isso. E essa vista? Isso aqui é um quadro, é um verdadeiro quadro. É o quadro dos quadros. Ó essa neblinazinha, que coisa linda. E ó o telhadão de novo. Faz parte do jogo. Tá sempre presente, né? Sempre presente. Então, olha que charme ficou esse quarto. Aqui é um lugar que você pode ter uma redezinha. Olha, rapaz. Aí eu tenho um filho de amigos, nossa filha de Carlos, por exemplo. Sim. Ela faz questão de ficar aqui. Ela chama aqui, sabe o quê? A torre, quero ficar na torre. É a casa da princesa. É a torre da princesa. Que legal. Que legal. Ó. Uma princesa dessa aqui, meu amigo. Nem Rapunzel chega aos pés delas, tá? Nossa senhora. Lindo, 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 lindo. E olha os detalhes. As plantas, o destaque, né? Como é o nome mesmo? Quaresmeira. Quaresmeira. É que dá na quaresma, tá Aqui vendo? em cima a gente vê Você vê bastante. bastante, né? É, olha. Nossa, é muito lindo. É um arraso essa casa, gente. Ó, e essa arte aqui também, que tem a referência de janelas. É, de janelas. Ó, que lindo. Uma janela ao lado de uma janela. Simbólico também, né? Que legal. Muito legal, muito legal. Aqui ainda cabe outras pessoas. Aqui é mais espaço aqui. Ó. Ou seja, às vezes fica aqui 4 pessoas aqui de boa. De boa, nossa. Ó, essa pedra natural também aqui. Isso aqui, gente, certamente seria o meu cantinho de fazer projetos, viu? A casa é enorme, enorme. certeza. Muito lugar lindo. Uma mesinha aqui, né? Exatamente. É um cafezinho, um jazz. E esse docinho de licurê agora, por favor. Completou, né? Processo criativo na mão mesmo. Exatamente. Olha que maravilha. O forro também madeirado, para seguir o mesmo padrão da casa. Olha que bacana. Vamos descer agora? Vamos lá. Vamos lá agora. Não tá arrumada a cama, vai assim mesmo? Vamos, bora. Se não tiver problema... Deus vai me matar, viu? Então, isso aqui é... Olha que obra de arte linda também, velho. Local também aqui. É? Comprou na mão de uma francesa. Porque
Porque isso é outra coisa interessante, gente. O Capão, ele é um espaço muito cosmopolita. Por quê? Porque aquela história que eu contei sobre os alternativos que começaram a chegar 30 anos atrás, é gente do mundo inteiro, velho. Então aqui você tem italiano, argentino, francês. Então aqui o bacana é que você come uma pizza de um italiano que faz a pizza, uma comida francesa de um francês. Além daquela coisa maravilhosa daquele restaurante que a gente foi ontem, que é de uma nativa, né, que teve toda uma história, participou do MasterChef, chegou entre as 3 finalistas lá do MasterChef. Hoje tem um restaurante bem conceituado aqui, né? Aqui a gente come muito bem por conta desse caldeirão cultural que existe aqui, né? Em todo sentido. Então a gente tem muito bons artistas, pintores, a culinária é muito boa, entendeu? Então a gente acaba criando esse caldeirão cultural que a gente chama aqui. Desculpa a bagunça do quarto, viu, gente? Porque Eu nem avisei, viu, a gente? mulher Pelo amor de Deus. viajou e aí a cama tá aqui sem forrar, mas eu vou forrar daqui a pouco. E essa LED de 150 polegadas. Aqui, meu amigo. Ó. Nossa, que coisa. E aqui dá pra ver aquela cachoeira, né? Aqui dá pra ver, porque tá nublado, mas a gente... Daqui da cama, eu tenho umas fotos aqui, ó, na cama, vendo a cachoeira. Nossa. Aqui, meu amigo, não tem marca de televisão no mundo que vai ser capaz de superar essa tela aqui, viu? Não vai existir. E olha que interessante. O design do guarda-roupa, que é justamente por essa pegada livre, liberdade. Isso. E a gente tem aqui, ó, essa estética sem portas. Sem porta, nada fechado, né? Porque como é uma casa de... Né, que a gente vem, passa um período, depois sai, então a gente não tem a roupa, mas a gente precisa tirar quando aluga a casa, então a gente quis deixar uma coisa bem prática, né? Isso, praticidade. E você não perde a elegância, tá? Ela é funcional e muito prática. Vamos sair aqui, senão Neuza vai me matar. A gente trouxe, lembra daquela parede em pedra da fachada? Que a gente tem ao lado direito daquela fachada do telhado inclinado? Então, ela também vem aqui para dentro da casa. Porque a gente vai pegar esse acesso que vai da escada para a parte de baixo da casa. As escadas em madeira também. Mais decorações que contam histórias também. Ó, que cerâmicas lindas. Então aqui a gente vai descendo, tem as 3 suítes inferiores, tá? E ó, isso aqui eu fiquei, ó, umas meia hora tentando entender a localização que nós estávamos. E é um mapa, basicamente um mapa turístico, né? É o mapa da Chapada Diamantina. Da Chapada. Né? Porque a Chapada Diamantina, na realidade, ela é composta de 24 municípios que compõem a Chapada Diamantina. Né? E sendo que 9 desses 24 municípios, eles estão dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que é uma área de preservação. Ou seja, a Chapada é gigante. Então, quando as pessoas falam assim, vou para a Chapada, parece que a Chapada é imensa, né, velho? Você tem que ser mais específico em que lugar você vai para a Chapada. Exato. Nós estamos aqui no Vale do Capão. Isso, né? no município de Palmeiras. Município de Palmeiras. Então, quais são os mais conhecidos? Lençóis, tá? Mucugê, cadê Mucugê? Ele tá aqui. Mucugê é muito famoso também. E tem outros, tá? Então isso aqui é tudo Parque Nacional da Chapada. Bacana. Aqui a gente tem a primeira suíte, né? Que nós estamos ali. E essa aqui é a segunda suíte da parte inferior da casa. E aqui eles têm um maior cuidado com os detalhes. Lembra do que ele falou dos livros? Cada cabeceira tem um. Esse aqui, você aguenta ser feliz? Uau! Está interessante. Nizanguanais com o preparador físico dele. Né? Oh, que legal! Esse aqui é outro quadro daquele que eu te falei, lembra de Zé? Uau! Caramba, esse é lindo demais! Que é isso? Uau! Olha a textura, gente. Ó, gente, não é recomendado ficar tocando em obra de arte não, tá? Tô na licença poética aqui pra vocês, viu? Ó a textura desse quadro, gente, que lindo. A gente trabalhou muito essa parte daqui, porque eu tô percebendo, um dos feedbacks que a gente tem dos amigos, das pessoas que vêm pra cá, é de dormir muito bem, né? Porque aqui é muito silêncio, você consegue ter escuridão, você consegue ter silêncio. Então a gente sempre optou por camas boas para poder você ter uma noite de sono, porque já tem até turismo de sono hoje, né? Verdade. De pessoas que não conseguem dormir direito, vão procurar lugares para dormir. E aqui eu sempre brinco, no outro dia eu estava aqui, né? De tão silêncio que era, eu estava dormindo, mas eu acordei com barulho, né? Tum, tum, tum. Eu falei, que é isso, velho? Neuza continuou dormindo, eu não quis acordar, né? Aí eu olhei, levantei, fui um canto, fui pro outro, fui no banheiro, o tum, tum, continuava, né, aquele barulho.
Aí sentei na cama, quando eu olhei, sabe o que era? Meu coração. Mentira. De tão silêncio que tava. Nossa! Grande, né? Mas meu coração. É o coração. Aí, deixa aí. Então você tava ansioso com alguma coisa, o coração tava forte. Não, porque a silêncio é tão grande que ele tava no compasso normal, mas Uau! sabe quando você percebe que não tem barulho nenhum e tá procurando um som? Achei. Aqui, ó, também a mesma situação. A gente traz móveis mais versáteis também nessa questão da liberdade para locação, temporada, né? Ó, gente, aqui faz um friozinho, mas quando dá calor, é calor mesmo. Então, todos os quartos têm ar-condicionado. Pega esse banheiro aqui, coisa linda. Olha esse banheiro também, que maravilha. Os revestimentos cerâmicos nas paredes, que parecem um cimentozinho queimado, né? Aqui o forro madeira, para que a gente traga a mesma sensação da casa toda. O piso também, dessa mesma forma. A bancadinha com a cuba de apoio, né? Bancadinha de madeira, os metais pretos, que o outro espelho redondinho, que tem a mesma pegada dos outros ambientes, né? Os outros banheiros também têm essa mesma estética. E o que acho legal também, essa sacada de você acordar de manhã, eu também a visão aqui Isso mesmo. pro jardim, pra roda de fogo, respirar puro de verdade, né? Isso mesmo. Nossa, já tá aqui na roda de fogo, você já pega um pedaço do Morro Branco ali também, não é isso, Zé? Morro Branco, né? Você já tem uma vista. Nossa, aqui você tá, é mesmo, ó, deitadinho aqui, você já tem essa outra vista aqui, essa visualização e essa contemplação dessa arte linda, viu? Não sei se vocês prestaram atenção, nós só temos televisão no gabinete. E ainda assim pouco usada, tá? Óbvio que em alguma situação de família, você tá com seus filhos, as crianças, a gente bota um filmezinho e assiste. Mas a ideia dessa casa não é ter televisão. A ideia dessa casa, na verdade, não era nem para ter Wi-Fi. A gente tem Wi-Fi porque é um serviço essencial básico, uma emergência, uma comunicação. Mas aqui é contemplação de todas as maneiras. Aqui é uma casa contemplativa, tá? Tanto interno quanto externo. Aqui, ó, um apoio de bancada com filtro para as pessoas que estão nas suítes de baixo, quiser tomar uma água, pegar alguma coisa para comer, a gente consegue colocar aqui nesse corredor, que é um corredor de serviço e apoios, né? Mais livros. Mais livros, ó. Rapaz. E aqui é a outra suíte, né? A terceira suíte, nessa parte aqui de baixo. Aqui a gente já tem aquela outra obra de arte. Isso aqui para mim é uma obra de arte, tá, gente? Da natureza, em cima daquela bancada madeirada. Aquele mesmo tipo de espelho que a gente tinha mostrado a vocês. A área privada, né, do banho. E bacia sanitária, que já tem uma pegada mais madeirada na parede. E olha que quarto lindo! Uma cama de casal, uma cama de solteiro. Olha o tapetezinho. A decoração tá muito linda, muito linda. Os quadros também, todos com história, com personalidade. Tá? Então não é nada muito genérico, que não tem nada genérico. Aqui a gente tem a Cachoeira da Angélica, que é uma das cachoeiras de água mais fria aqui, que eu gosto muito, que é Angélica Purificação. Sim. E ali é uma imagem do Morrão, né? Essas fotos são de minha filha. Sua filha? É, Morrão, que ela é fotógrafa, e ali é o Morrão, que é outro lugar assim, icônico daqui. Olha que lindo. E aqui tem uma história engraçada, viu, Thiago? A gente tem um amigo nosso que ele é paraibano. Inclusive ele é engenheiro, né? Foi um engenheiro lá da... Ele foi engenheiro daqui, estrutural daqui, a parte de estrutura ele fez, e do galpão também. E ele gosta muito de dormir em rede, né? E geralmente quando ele vem pra cá, ele fica nesse quarto. Ele gosta muito daqui, vem nesse quarto. Aí ele chegou pra mim e falou, Zé, porra, você sabe que eu gosto de dormir em rede? Tem problema eu botar uma rede no quarto lá? Eu falei, pô, Beto, eu acho que não. Agora, não vamos falar com Deus não, porque senão... eu não sei o que ela vai achar disso. Entendeu? Aí você vai fazer o seguinte, monta a estrutura, como ele já... Sim. Aquele pessoal lá da obra tinha ido lá pro escritório dele, lembra que eu te falei que Sim. ele foi? Então já fez uma amizade com ele, já comprou os negócios, já mandou pro cara, já mandou o cara fazer. E quando chegou aqui, a rede dele já estava montada. Aí quando Deus viu... A rede dela... Não, mas não ficou chateado não, porque eu falei para ele, Deus...
Essa é legal a rede, sabe por quê? Porque pode dormir até 4 pessoas agora nesse quarto. Fica um casal aqui, mais um aqui e a rede aqui. Né? Você fala o que ela quer ouvir, dá tudo certo. E ele trouxe de presente a rede. Ou seja, Oh, o quarto que tem uma legal. rede, né? Verdade, ó, Mais uma gente. história, né? E mais uma história. Que interessante, que massa, velho. Ó, outro ganchinho. Essas cadeiras são lá fora, Fica né? lá de fora, porque tá chovendo. Isso. Aqui. Ó, que legal também, ó. Esse piso hexagonal que ele falou lá de cima da varanda superior, pegando o deck. Então isso aqui nós pensamos que fosse de uma maneira de fato proposital, porque a gente consegue delimitar o que é a varanda privativa e temos a mesma linguagem de design e arquitetura do pavimento superior, que é aquela varanda, né, dos quartos, tá? E aqui a gente tem a outra área de piso com o deck, que a gente faz a demarcação dessa área para que a gente consiga colocar espreguiçadeiras, algumas outras decorações imóveis de área externa que dá para essa roda de fogo. E olha que vista. Que é uma parte do muro de contenção do telhado, do terreno, que diga, né? Que a gente aproveitou, fez um pequeno recorte nele. E esse detalhe, a água é conduzida pela calha e desce nessas correntes metálicas aqui e vai para onde? Para o nosso terreno novamente. Ó, que lindo. E agora vou perguntar a vocês, o que é que vocês acharam desse tour por essa casa, no Vale do Capão, os nossos amigos Neuza e Leal, Zé Alves, nosso anfitrião, né, que foi mais do que um cliente, um amigo de fato, e abriu as portas da casa dele para vocês, para que vocês vissem todas as histórias, todos os detalhes. Então o que a gente fala, a arquitetura, ela não é só as escolhas dos materiais e fazer uma casa bonita. Ela precisa ser interpretada. O que o cliente, de fato, precisa, o que ele quer, qual é o lifestyle, o que ele gosta de fazer. Gosta dos amigos, quais são as referências dele. Então é isso que a gente faz aqui no nosso escritório. E espero que nós nos tornemos também amigos de vocês. Então se vocês tiverem interesse em desenvolver um projeto em qualquer lugar do país ou até fora também, entre em contato aqui com a gente, o link vai estar na descrição, o contato vai estar aqui embaixo e muito obrigado por hoje. Vamos ficar mais aqui? Uau!